Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Eu sou a Ana Carolina Carnelli, repórter multimídia da Rede Tribuna. E aqui você acompanha uma série de entrevistas com professores que vão te ajudar a se preparar para o Enem 2025. Além disso, todas as terças e quintas, o jornal A Tribuna publica simulados com questões de anos anteriores que vão te ajudar a se preparar para essa reta final. Esse pensador pode te salvar na hora da prova de Sociologia e Filosofia do Enem. Quer descobrir qual é? Então vem comigo que hoje nós vamos conversar com o professor de Sociologia e Filosofia do Madam, Eximar Bravin. Bem-vindo, professor. Então me conta, existe algum sociólogo, filósofo que os alunos têm que ter como uma carta na manga para levar para a prova do Enem? Acredito que sim, ou creio que sim, ou é claro que sim. Existem, na verdade, teóricos clássicos que são justamente queridinhos da banca ou que, pela sua importância na própria história do pensamento ou análise dos problemas sociais que nós temos, eles são justamente evidências desse pensamento científico e, obviamente, trazem em si uma relevância. Por exemplo, quando estamos falando na prova de filosofia, ou para questões de filosofia, normalmente são cobradas questões sobre ética na prova. Então, Aristóteles, na filosofia grega, e a ética das virtudes, é um pensador importante. E que você, na verdade, pode também colocá-lo, aproveitá-lo numa redação, a depender do título ou do tema a ser tratado na redação. No mesmo campo da ética ou da filosofia da moral, você tem também o Kant, Immanuel Kant, que distante, temporalmente falando, mas vai se debruçar também sobre a questão da ética. Ano passado estava lá, apesar dele não aparecer na prova, mas o imperativo categórico, que é um conceito importante dele, estava presente na prova. Quando você fala, por exemplo, de uma outra temática, vamos falar de cidadania, democracia, ou mesmo mecanismos de controle presentes na sociedade, que é um tema bastante caro da sociologia, Michel Foucault, do vigiar e punir, do cuidado com o corpo, o cuidado de si. Então, ele está sempre presente. No ano passado, caiu na prova uma questão sobre esse lance do lidar com o corpo. Mas esse conceito dele de poder, de exercício do poder, a sociedade disciplinar, poder disciplinar, são temáticas, assuntos que, vez ou outra, estão presentes na prova. E a depender, então, da temática da redação, ele também cai como uma luva. A sociologia clássica, menos, de vez em quando aparecerem por lá. Mas então, o Aristóteles, da filosofia antiga, o Kant, nessa transição da filosofia moderna para a contemporânea, você então tem também o Michel Foucault, essa filosofia contemporânea, e no contraponto com Foucault, existe um outro francês chamado Gilles Deleuze, e um outro moço, Félix Guattari, os dois andam juntos, mas é que o Deleuze, ele diz o seguinte: com as inovações tecnológicas, com todos os novos mecanismos criados, então a gente já meio que superou a sociedade disciplinar, a necessidade de instituições e de um poder e de uma vigilância constante. O Deleuze chama de sociedade do controle, em especial com os recursos informatizados, permite um controle muito maior sobre ti, sem necessariamente essa presença de um agente que vai lidar com isso. E aí você pode utilizar isso muito bem também numa redação, se a temática é consumo, consumismo, criação de desejos em nossa sociedade. Beleza, joia? Joia. Isso aí. E o que os alunos podem esperar, no geral, da prova de Sociologia e Filosofia? É interessante que nos últimos anos uma situação assim, a chamada interdisciplinaridade
mais bem exercitada na prova do Enem, ela se dá na prova de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, se você pegar a prova do ano passado, por exemplo, tirando as questões de geografia que lidam com gráficos, fluxogramas, pluviogramas e lidam com essas questões de relevo, de ocupação do espaço artificialmente, como Dubai, esses negócios, a maior parte das questões da prova, elas se dão no nível interdisciplinar ou com a característica interdisciplinar. Então, as questões de história, elas são perpassadas pela cultura, aspectos culturais, tipo patrimônio cultural, mudanças, rupturas. A prova de história também é muito marcada por isso. Então, às vezes, é até difícil você, na verdade, separar muito claramente esses conteúdos, o que é história e o que é sociologia. A filosofia é até um pouco mais fácil, mas é difícil caminhar por aí. Mas eu sugiro o seguinte, uma temática que tem sido bastante presente na prova é com relação à cultura. Então, identidade cultural, diversidade cultural, patrimônio cultural, material e imaterial. Vocês provavelmente devam se recordar de uma questão clássica cobrada na prova, cuja resposta era paneleiras, panela de barro, goiabeiras, Vitória e Espírito Santo, que diz respeito ao patrimônio cultural, material e imaterial, que estava na prova do ano passado, essa temática. Então, cultura é um assunto que precisa ser dominado por aquele que vai fazer essa prova. Cidadania, democracia, movimentos sociais, então como que a sociedade se mobiliza, como que então novos direitos, a luta por novos direitos vai se dando, conquistas que são realizadas. Então isso também é uma temática bastante cara a prova do Enem. Está lá prevista nas habilidades e competências, então você pode ter certeza que isso vai ser cobrado e isso é necessário, então, você baixar na prova tendo isso bem claro na sua cabeça. Então, cultura, democracia e cultura nas suas várias manifestações do patrimônio cultural, material e imaterial, cidadania, democracia e movimentos sociais. Desses temas, assim, são aproximadamente 5 a 6 questões, né, dentro da prova, só de sociologia e de filosofia? Me permita, por favor. Claro. Eu juro que eu fiz uma colinha aqui, eu peguei a prova do ano passado, como eu disse para ti, tá vendo? Ó, tirando a interdisciplinariedade. É assustadora. E tirando justamente uma outra questão, geografia, uma outra questãozinha que trabalha, e outras tantas nessa interdisciplinaridade. Então, você vai verificar, obviamente, que é difícil a gente separar isso com uma clareza, mas movimentos sociais, feminismo, movimento social, empoderamento feminino, democracia, cidadania, controle social, essa questão tinha o Foucault na conversa, essa dicotomia corpo e alma, característica lá do pensamento desde Platão chegando até o começo da Idade Moderna. Então é meio complicado fazer essa separação, mas como eu disse, a temática maior, cultura, por exemplo, perpassa a maior parte dessas questões, mesmo quando você pega a geografia e a questão do espaço, por exemplo, da relação do indivíduo com o espaço, igual tem caído nas questões por aí afora, no Enem, por exemplo, uma do 2022 ou 23, que tinha lá uma espécie de lencinho bordado, e aí sertão é igual avó, não sei, essa relação do sujeito com o espaço onde ele vive também é uma situação bastante cara a essa prova. Então, dessa forma, então, se contar aqui, vai muito mais do que 5 ou 6 questões para sociologia.
Então, misturado com história e geografia. Então, 45 questões, que então você vai precisar justamente entender que essa separação em componentes curriculares ou disciplinas, como eram chamadas no passado, hoje, na verdade, e que, na verdade, dividimos para efeito didático, tu vai precisar fazer essas costuras dessas temáticas para poder ir bem na prova. E existe alguma temática assim que seja um bicho de 7 cabeças para os alunos, que eles têm medo que caia? Eu digo o seguinte, tem um assunto de filosofia que deu problema para os guris no ano passado, e que estava na prova desse ano passado também, que é a filosofia da linguagem, que ela tende justamente a analisar essas possibilidades da linguagem e a construção do conhecimento. E aí, porque na verdade, um assunto que aparece nas apostilas de filosofia, mas pouco. E é um assunto, assim, pouco trabalhado muitas vezes, mas ela tem ganhado espaço na prova. Então, ela foge um pouco das temáticas maiores, ética aristotélica, ética kantiana, filosofia da moral, ela tem aparecido e dado uma certa dor de cabeça. Mas eu acredito ainda que um dos maiores problemas dos guris na prova na verdade, o domínio de uma linguagem. Que os termos colocados, conceitos colocados na prova, e muitas vezes o Enem utiliza termos acadêmicos, imperativo categórico, dicotomia corpo e alma. Então, essas palavras costumam justamente racionalismo ou racismo epistêmico. Então, são conceitos que seria necessário justamente um olhar com cuidado por parte dos guris, porque às vezes não é realmente nem o desconhecimento do conteúdo, mas mobilizar esses conceitos, dominar, ter eles, então, junto contigo, bastante claros. Então, essa é uma grande dificuldade realmente. Filosofia da linguagem e a questão conceitual, essas definições e como esses conceitos aparecem na prova. Eu creio que isso tem realmente dado uma bugada na cabeça dos guris na hora da prova. E esses conceitos, o que os alunos podem fazer assim para ter uma forma de ler a pergunta e ter uma forma de entender melhor? Tem algum método que você normalmente explica para os seus alunos? Com relação ao domínio dos conceitos, eu particularmente tento, durante as aulas, ir fazendo algum tipo de vocabulário, escrevendo para o guri ou dizendo para eles o que significa cada uma dessas palavrinhas. Agora, nesse período de revisão, e talvez uma sugestão para todos vocês, que acompanham, então, estão acompanhando essa conversa, apertar o seu professor de filosofia e sociologia, à medida que vão, então, fazendo essas revisões e os distratores ali das questões, não se prender exclusivamente à resposta certa, mas ler todas as alternativas que lá estão. E, professor, não entendi aqui o que é esse negócio de epistemologia, epistêmico, dicotomia ou fenomenologia. Pode dar uma explicada nisso? E vá ali, anote isso. Tente traduzir o máximo possível desses conceitos que aparecem nesses distratores da prova, para que, então, se você, e tomara que aconteça, cruze de novo com eles na prova desse ano, então você consiga ir bem nessa avaliação. Então, essa justamente é uma estratégia que eu sugiro para todos vocês nesse momento de revisão. Às vezes
utilizo também dessa estratégia, que é, na hora de você pegar a prova, vá no comando da questão para tentar entender o que está se esperando de você. É tipo, identificar as relações, correlações, os impactos ou a produção. Então, pegue ali no enunciado como um norte, uma direção, e aí você vai para o texto motivador da questão e tenta justamente encontrar e decifrando aquilo que está sendo pedido no comando da questão. Isso muitas vezes ajuda. Nunca pare o texto e salte para as alternativas sem ler a legenda do texto. Algumas vezes essa legenda, então, por exemplo, identificar o autor do texto. Qual é o pensador? Muitas vezes você tendo uma noção mais clara, peraí, isso aqui é do David Hume, por exemplo. David Hume, ele é um filósofo empirista. Isso eu lembro. Então, daí você consegue decifrando. Então, não pare, não pule a legenda. Tente identificar o autor do texto, porque aí a corrente filosófica talvez fique mais fácil de identificada, e com isso facilitar também extrair as informações que se espera de você ali no comando da questão. Nessa reta final, né? O Enem já está aí há menos de um mês. Qual que é uma dica de ouro que você pode dar para os seus alunos, assim? O que é necessário fazer agora? Sugiro justamente que, além do descansar, do tentar, eu sei que isso é complicado, mas garantir a tranquilidade, a paz de espírito, como diriam os filósofos helenísticos, essa tal dessa ataraxia, a paz de não se deixar perturbar, mas realmente sugiro que essa passada de olhos nesses pensadores e essas temáticas que são recorrentes na prova do Enem. Então, você encontra em diversos sites na internet e essas dicas que foram, então, dadas para vocês nesse momento, deem uma repassada nisso. Tente justamente verificar aquela corrente de pensamento que você, então, tem uma certa dificuldade, aquela temática, tanto na sociologia quanto na filosofia, que então ainda lhe dá um frio na espinha. Aproveite essas 2 semanas ainda que te restam de revisão junto aos seus professores para, junto com eles, então, darem conta disso, acalmar o seu espírito, para que assim você possa ir o mais bem preparado possível para essa prova. E é muito comum nessa reta final também os alunos, além de revisarem, assistirem aulas, assistirem podcasts. Você acha que é uma boa estratégia usar a internet como um aliado, né? Eu creio que sim, porque é o seguinte, a gente tem uma série de materiais disponíveis na internet. Nós temos, na verdade, excelentes produções por aí, com certa solidez, e talvez essa seja justamente uma das preocupações. Se você for, então, surfar na internet, tente justamente buscar conteúdos, informações que tenham justamente um certo respaldado por uma instituição, tal como justamente seja a TV Tribuna e o Madan ou outra situação, mas respaldado, para que você não pegue justamente um aventureiro qualquer que então leu 3 paginazinhas de um livro qualquer e se acha justamente o intelectual, aquele que vai te mostrar então o caminho. Tente justamente buscar esse tipo de conteúdo de qualidade, que aí, como justamente você já tem consolidado, porque durante o ano tu estudou pra caramba, agora justamente essas conversas um pouco mais tranquilas com justamente um desses influenciadores ou materiais ou professores que então estão ali focando um ponto específico que você então tem dúvida, isso sem dúvida alguma, sendo redundante, mas é realmente uma estratégia interessante.
se utilizar. E existe alguma outra dica que você quer deixar, então, para os alunos nessa reta final? Ai, caramba! Eu sugiro, justamente, como eu disse, buscar uma tranquilidade, tentar encontrar isso. Eu sei que é difícil, mas, tu se preparou o ano inteiro, tá, para esse momento, então não tem, pensa em parte, pelo menos, por que você se desesperar nesse momento. Então, essa preparação foi feita. Agora, então, tentar dar uma acalmada e buscar focar aqueles pontos frágeis que você identifica na sua formação. E aí, de novo, essas aulas de revisão nessa reta final, com o recurso da internet, muitas vezes, ajuda você, então, eliminar, dirimir, acabar, extinguir com essas dúvidas, porque assim você vai conseguir uma boa prova. É isso então, professor. Muito obrigada. De nada, estamos à disposição. Gostou desse conteúdo? No portal Tribuna Online e no nosso canal do YouTube tem muito mais. Então deixa aqui embaixo o seu joinha e compartilhe esse vídeo com um amigo que também precisa dessas dicas para se dar bem no Enem.